Exatamente. Só para a gente não perder ainda a pergunta que ele tinha te feito, você citou todos os problemas estruturais e tal. E eu queria saber, assim como ele fez a pergunta também, o que na sua visão a mais teria que fazer para a gente sanar esses problemas? Tirar daqui e falar, ó, agora a gente tem uma arbitragem menos problemática, aqui a gente pode começar por esse ponto, né, de repente pegar os árbitros e dar essa segurança a mais. Por onde que daria para começar a resolver esse problema? As entidades justificam que os encargos sociais do Brasil são muito altos. E não dá para ela querer reconhecer todos. Então, as entidades justificam isso, né? Poxa, mas federação tem muita grana. Bom, aí quem justifica é isso. Aham. Não vou ter todo esse custo e tudo isso. Tem solução jurídica para isso. Acho que a solução jurídica é um contrato, que não vai gerar... Hoje, a alteração das leis trabalhistas foram significativas até para esse tipo de trabalho. E que dá realmente para fazer esse tipo de trabalho. Mas aí, bem diretamente na sua pergunta, né? O que dá para fazer? E aí a gente tem que entender um pouco... eu vi alguns programas, né? Eu acho bacana o do PVC. O PVC faz aquele apanhado histórico, né? E achei... 2003 é um marco no futebol brasileiro. É um marco extraordinário. O que aconteceu em 2003? Até 2002... 2002 ou 2001? Até 2002... os campeonatos estaduais eram muito mais fortes do que o campeonato nacional. Muito mais forte. Sim. Certo ou não? Certo, certíssimo. Muito mais Os fortes. clubes ainda priorizavam os estaduais. O campeonato estadual ia até julho, agosto. E aí, quando chegava agosto, setembro, em poucos meses tinha um campeonato estadual, com aquele mata-mata. 2002 é o último campeonato de mata-mata que o Santos foi o 8º colocado, ganhou, né? chegou ali ao apagar das luzes, com aquele problema com a Curitiba, e foi campeão. 2002 é o último campeonato. 2003 tem uma mudança radical no futebol brasileiro. Começa o campeonato de pontos corridos. Né? E aí, o que passou a ser importante? O campeonato nacional. Hoje você tem um campeonato nacional que é muito maior e melhor do que os campeonatos estaduais. Sim. E o que mudou, olha quanto tempo faz, e o que mudou na estrutura da arbitragem brasileira? Nada. É Isso é difícil, muito né? triste. Quem forma o árbitro é a federação. Então você tem no passado os árbitros formados pelas federações, apitando jogos de rivalidades e muito mais difíceis, nos interiores do Rio Grande do Sul, do Paraná, de São Paulo, do Rio de Janeiro, mesmo que fosse na capital, naquela aula de história que o PVC deu aqui para vocês, Minas, no Nordeste, se apitava, e aí depois poucos árbitros apitavam o campeonato nacional e jogos mais fáceis. Eram jogos mais fáceis, o campeonato nacional. Então, mudou radicalmente o futebol brasileiro. E a arbitragem não mudou nada. Quem forma o árbitro é a federação. E aí é uma frase forte dentro do que você me perguntou. CBF é a única confederação no mundo que não forma árbitro. CBF, Confederação Brasileira de Futebol, é a única confederação no mundo que não forma árbitro. Eu talvez vou ser um pouco injusto. É fato que ela aperfeiçoa, é fato que ela dá cursos e tudo. Quem forma curso de arbitragem? Você quer ser árbitro? Eu vi que você gostou do cartão. Gostei, mas não quer ser árbitro não, cara. Eu vi que você quer ser árbitro de futebol. Quem quer ser árbitro de futebol? Tem pessoal que quero ser árbitro de futebol. Quem quer ser árbitro de futebol? Tem que procurar bater na porta de uma federação. Vai apitar na federação, vai fazer o curso, vai começar lá na federação, como eu fiz. Na federação, aí todo ano a CBF chega e fala, federação, tem cotas, né? Paulista, Carioca, me empresta 20 árbitros seu para apitar o meu campeonato brasileiro. Ô, Rio Grande do Sul, me empresta 15 árbitros para apitar. Ô, Federação Mineira, me empresta. É inadmissível que em 2023 você tem jogos como foi o ano passado a final da Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo. Não podia apitar. O árbitro que ia para a Copa do Mundo, que era o Rafael Claus. De São Paulo do Rio. Por quê? Quem é o patrão dele? A Federação Paulista. O presidente da Federação Paulista, onde o Corinthians é filiado. Não pode apitar o árbitro do Rio de Janeiro, Bruno Arleu, um dos melhores árbitros do Brasil, não podia apitar, porque o patrão dele é o presidente da federação. Certo? Aí podia ser o Wilton Sampaio, que era que é de uma confederação neutra. Mas ele tinha apitado a semifinal. Pô, ia repetir ele no primeiro jogo. O primeiro jogo ficou quase que sem árbitro. Então aí você pega o Campeonato Brasileiro, que você tem, Grêmio Internacional, se estiver disputando ou se tiver para descenso, quem vai escalar fala, pô, eu não posso colocar, é o meu melhor árbitro, eu não posso colocar, porque o patrão dele é o presidente da federação onde esse time é filiado.
Isso mudou em 2003. Nós estamos em 2023. É difícil resolver isso? Não é. Essa que é a questão. O que se fala é que assim, a gente ainda é incrédulo em relação a essa liga acontecer. Mas você acha que com a liga acontecendo é um caminho para tentar resolver esse problema? Nenhum. Não é? Porque não é interesse dos clubes de resolver isso? Nenhum. É importante e sensacional essa pergunta. E ninguém está discutindo isso, ninguém está debatendo isso. Eu já falei muitas vezes isso nos bastidores, mas é a primeira vez que eu falei isso publicamente. Inglaterra tentou fazer isso, acho que Portugal tentou fazer isso, e não é permitido. Você quer ser árbitro de futebol? Quer. Para você ser árbitro, você quer ser árbitro da FIFA? Para você ser árbitro da FIFA, você tem que estar afiliado aonde? Em alguma federação. Confederação. Você não pode ser da liga. Entendi. Você entendeu? A liga, ela não tem... A FIFA não permite que o árbitro seja da liga. A FIFA exige que o árbitro seja da confederação afiliada dela. Caramba, cara. Entendeu? Então, como funciona no mundo? Sim, meritocracia, qualidade no serviço. A liga pode exigir da confederação qualidade na prestação de serviço. Isso ela pode. Mas ela não pode falar, eu quero aquele... Ela pode, até esses prestam bom serviço e eu quero. Ela pode. Mas o árbitro vai ser da confederação. Entendi. Algumas ligas na Europa tentaram romper com as confederações e aí a liga pode até falar, tá bom, eu vou formar árbitro, vou ter árbitro aqui para apitar. Mas esse árbitro nunca vai apitar uma Copa do Mundo, nunca vai apitar uma Libertadores, porque ele não vai ser um árbitro internacional. Champions. Champions já não apita, né? Como assim? Daqui já não apita, né? Ah, não, tô dizendo de lá, não de lá, aqui não. Aqui não vai apitar nunca uma competição internacional, né? Então, a Liga não vai querer assumir esse papel que eu te falei que a CBF é a única confederação do mundo que não forma árbitro. A Liga não vai exercer o papel de formar. Ela vai poder contratar o serviço da CBF e exigir da CBF qualidade na arbitragem. Isso sim. Então o caminho para começar isso aí talvez seria a CBF começar a formar árbitro? Não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. CBF começar a formar árbitro e ela ser patrão do árbitro. E aí na hora que for jogar Flamengo e Corinthians no final de Copa do Brasil, ela tem lá os 15 melhores árbitros dela. Ela pode, de olho fechado, escolher qualquer um. Hoje, não, esse não posso, esse não posso, esse não posso, esse não posso. Eu vou te falar, já teve situações que a comissão de arbitragem correu muito risco, porque não tinha árbitro. Porque o árbitro era vinculado à entidade e o outro que poderia estava lesionado, o outro foi apitar um outro jogo. Imagina, você tem um jogo no futebol brasileiro, que é uma final, e você não tem árbitro, e a entidade fala, eu não tenho todos como funcionário porque eu tenho 500 árbitros aqui, então são muitos e o encargo trabalhista é muito grande. Eu lembro, eu acho que ano passado no Campeonato Paulista, algum jogo importante, um clássico, botaram não sei se era Palmeiras e São Paulo. Eu sei que botaram um árbitro muito jovem. Muito jovem. Lembra disso, essa história? Ele é muito irritado, eu esqueci o nome dele. E aí assim, todo mundo tava muito preocupado. Assim, acabou que esse jogo não teve muito problema não, mas é uma preocupação. E aí provavelmente é por causa dessa situação que você fala, que não deu... A diferença é que ali foi o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Foi isso, tá. São Paulo foi. O Douglas Marques das Flores foi o árbitro que apitou e que agora recentemente também aí arrumou uma certa confusão. Então quando ele apitou esse jogo, mas aí é a federação. A federação não tem esse problema. Caiu o campeonato é do Paulista e o patrão é o presidente da entidade, né, dos árbitros, ele pode escolher qualquer um. Né, aí sim ele pode escolher. Mas a nível nacional, que eu acho que é o que nós estamos falando aqui, que o futebol mudou radicalmente em 2003, né, na sua estrutura, a arbitragem não mudou nada.